pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, mas eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre algo muito importante que tem sido alvo de muito questionamento em prova de concurso, OAB e até mesmo para você que tá aí cursando a sua faculdade. Eu me chamo Giovana, sou do 10º período de Direito da Leão e eu queria falar um pouco com vocês sobre a lei do pacote anticrime, que trouxe muitas novidades legislativas no direito penal, no direito processual penal. E nesse vídeo a gente vai tratar um pouco sobre as atualizações no direito penal, no direito material, certo? Não vou trazer todas porque é muito extenso, mas vou trazer as principais, certo? A primeira delas é a novidade legislativa na legítima defesa. A legítima defesa é um instituto que exclui a ilicitude do crime e ela está prevista no artigo 25 do Código Penal. Típico, né? A gente tem um fato típico, só que a gente tem um fato que é lícito, ou seja, é algo que era para ser ilícito, mas vai ser lícito porque é para se defender de uma injusta agressão e a partir de um meio necessário para cessar essa agressão e com uso moderado. E a novidade é o parágrafo único, que traz a previsão do agente de segurança que repele a agressão ou risco de agressão contra a vítima que está refém. Ou seja, por exemplo, um segurança que trabalha em um banco, ele está lá fazendo a ronda dele pela noite e de repente vai ter um assalto e tem uma vítima, tem uma pessoa dentro do banco de refém. Esse exemplo pode até se encaixar com um policial que vai chegar para cessar aquele crime. E aí ele vai e atira, né? A vítima tá ali, o bandido tá com a arma na cabeça da vítima e o policial vai e atira contra o agente. Isso é considerado legítima defesa. Então, a lei ela fez essa extensão da legítima defesa para que ela alcance também esses agentes de segurança, certo? A segunda novidade legislativa está na execução da pena de multa. Antes, a pena de multa ela era considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que se concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Agora, a multa ela vai ser executada perante o juiz da execução penal e ela será considerada dívida de valor aplicável às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Antes, essa pena de multa ela era convertida em detenção, porém agora ela vai ser convertida em dívida ativa e ela vai ser executada no juiz da execução, certo? Outra alteração muito importante é a do limite de penas, né? Antes, esse limite era de 30 anos e agora aumentou para 40 anos. Importante destacar a súmula 715 do STF, que diz: em relação à obtenção da progressão de regime de livramento condicional, leva o total da pena em consideração, não o limite, ou seja, leva em consideração o total da pena que o sujeito vai pagar, não o limite. Ou seja, ele foi condenado a 30 anos, mas o limite é 40, então vai levar em conta os 30 anos a qual ele foi condenado, para a progressão de regime e para o livramento condicional, que é um instituto que a gente já vai falar agora. Inclusive, é um dos mais importantes. O livramento condicional, ele diz respeito, ele está previsto lá no artigo 83 do Código Penal, e ele diz respeito ao benefício da execução da pena. Por exemplo, alguém inicia em regime fechado, né? E aí vai para o semiaberto, para o aberto e para o livramento condicional. E como é que essa pessoa consegue esse livramento condicional? Os requisitos são tanto objetivos como subjetivos. Os requisitos objetivos dizem respeito à quantidade de pena já cumprida. Por exemplo, o não reincidente em crime doloso. Se ele tiver cumprido 1/3 da pena, ele já vai estar dentro para poder solicitar o livramento condicional. O reincidente em crime doloso é um meio, ou seja, metade da pena ele tem que ter cumprido para poder optar pelo livramento condicional. E crime hediondo, tráfico de pessoas, tem que cumprir 2/3. Os requisitos subjetivos dizem respeito a merecimento, né? A conduta da pessoa dentro do estabelecimento carcerário.
ou seja, bom comportamento, não praticando falta grave nos últimos 12 meses. Importante falar que esse não praticado falta grave nos últimos 2 meses é após o dia 23 de 1 de 2020, ou seja, só se adequa a casos depois dessa data, depois da entrada da lei em vigor. O bom desempenho no trabalho, aptidão para prover a própria subsistência, e isso. E a súmula 441 do STJ vai dizer que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Ou seja, não vai começar a contar tudo de novo, não interrompe, o prazo não zera. Então, isso foi uma súmula do STJ que decidiu nesse sentido. Só que a falta grave, ela interrompe a progressão de regime, só que o livramento condicional não. Só que ele tem que cumprir mais um ano após essa falta grave para poder postular o livramento condicional. Por quê? Porque a regra é, não cometa falta grave nos últimos 12 meses, ou seja, não vai contar não vai voltar a contagem para o cumprimento de pena dele. Só que depois dessa falta grave tem que passar mais 12 meses para ele poder solicitar o livramento condicional. É um pouco confuso, mas dá para entender. Outra mudança, gente, foi no crime de roubo. Antes, o roubo era majorado por emprego de arma. Qualquer arma que utilizasse, arma branca, arma de fogo, seria majorado. Em 2018, teve uma lei e revogou isso. Ou seja, majorado só ia ser o crime com arma de fogo. Crime com arma branca não estava majorado. Então, isso também retroagia, né? Isso retroagiu porque era benéfico, né? Porque antes, todas as armas eram consideradas, o crime de roubo era majorado. Só que em 2018, somente o com arma branca que passou a ser majorado. Com o pacote anticrime, ele aplicou a majorante com arma branca, aumentando a pena de 1/3 a 1/2, e arma de fogo mais 2/3, majorando em 2/3 a pena. E arma de uso restrito, aplicando-se o dobro, ou seja, cada uma dessas teve uma majoração diferente, e o legislador ele aplicou de forma diferente, distribuiu de forma diferente a majoração das penas de acordo com o tipo de arma. Então, repetindo, arma branca 1/3 a 1/2, arma de fogo mais 2/3 e arma de uso restrito o dobro. Duas outras novidades legislativas importantes no crime de estelionato, no artigo 171 do Código Penal, onde vai mudar a ação, né, a ação penal. Antes dessa lei, a ação penal do crime de estelionato era ação penal pública incondicional da representação, ou seja, com total liberdade do Ministério Público de adentrar com a ação. E agora, a ação penal é pública condicional da representação da vítima, ou seja, a vítima precisa se apresentar. Outra mudança foi no crime de concussão, lá do artigo 316 do Código Penal. A pena máxima passou a ser de 12 anos. Antes era de 2 a 8 anos e agora é de 12 anos. E lembrando que essa novidade do crime de concussão não retroage, porque não é para beneficiar o réu. A lei penal ela não retroage se não for para beneficiar o réu, isso é importante lembrar. Então, essas novidades legislativas elas só vão retroagir naquilo que elas forem benéficas ao réu. Naquilo que não for, ela não retroage, como aqui no crime de concussão que aumentou a pena máxima. Então, não tem lógica ela retroagir para atingir aqueles que já foram, né, condenados, aqueles que já estão com o processo em andamento. E a fatos anteriores, né? Então, gente, é isso. Muito obrigada. Espero ter ajudado em alguma coisa. E até a próxima. Tchau, tchau.